when I was a little boy. E aí, criatura que tá ligado no mundo de geografia? Eu sou o professor Giba e a gente vai dar mais algumas dicas para a tua prova de geografia. Solta a vinheta. Criatura, vamos falar hoje sobre clima. Clima é a interação entre elementos climáticos e fatores climáticos. Elementos climáticos são aspectos dinâmicos do teu clima. O que seria isso? É aquilo que determina o tempo. Tempo é um aspecto temporário, é uma condição temporária. Ninguém chega na tua cidade ou em qualquer outra cidade do planeta, jogado de uma dimensão paralela, e te perguntam: velho, qual é o clima dessa cidade? Bom, o clima dessa cidade é subtropical, com 4 estações bem definidas, chuvas bem distribuídas ao longo do ano, grande amplitude térmica, ventos de sul, sudoeste e 95% das chuvas são frontais. Esse cara, ele é o Google. Para saber isso, ele só pode ser do Google. É impossível saber o clima a partir de uma análise. Eu consigo analisar a atmosfera e dizer qual é o tempo daquele local. Se está chovendo, se está ensolarado, se tem vento, se está nublado, se tem nebulosidade ou algo do tipo. Agora, o clima de um local é sempre definido por uma condição atmosférica padronizada, ou seja, uma sucessão de tempos atmosféricos. Tem que ser analisada num período longo, pelo menos 30 anos, e assim eu tenho o padrão da atmosfera naquele local. Fatores climáticos definem o clima, elementos climáticos definem o tempo. Vamos falar primeiro dos elementos climáticos. Temperatura. Temperatura é a intensidade de calor no ar atmosférico. Ela varia de acordo com os fatores. Pressão atmosférica, a concentração de moléculas de oxigênio em um determinado local. Te liga porque a pressão atmosférica vai se relacionar com a temperatura e com os ventos. Quanto maior a concentração de moléculas de oxigênio de um local, maior vai ser a expulsão dessas moléculas em direção a pontos de baixa concentração. E o ar em movimento significa vento. Então eu posso dizer que o vento é o ar se deslocando de onde tem muitas moléculas de ar para onde tem poucas moléculas de ar, sempre de alta para baixa pressão atmosférica. Umidade do ar. Umidade do ar significa quantidade de vapor d'água na atmosfera. Precipitações. O que é uma coisa que precipita? Chuva, neve, granizo. Essas coisas caem da atmosfera. Gurizada, lembra? Orvalho, geada ou nevoeiro não cai, portanto não é precipitação. Geralmente em provas de vestibular a gente vai ter uma tentativa de confusão entre a geada, dizer que a geada cai. Ela não cai, ela é o orvalho congelado. E o orvalho é o resultado da condensação do vapor da própria planta ainda na folha. Confundir geada com precipitação é confundir melancolia profunda com melancia na bunda. São coisas diferentes, certo? Tipos de chuva. São 3 tipos básicos de chuva: convectiva ou de verão, orográfica ou de relevo e frontal, que são aquelas relacionadas às frentes frias principalmente. Convectiva. Chuva convectiva ou de verão. Senhores, o que acontece aqui? Nós temos a elevação das partículas de vapor d'água, que vão condensar pelo resfriamento da nuvem e vão precipitar na forma líquida. Como assim? Há um processo de convecção, há o processo de evapotranspiração. Isso significa a evaporação mais a transpiração dos vegetais. A nuvem começa a crescer muito, a aumentar muito. Ela vai atingir grandes altitudes, vai resfriar no topo, gerando a condensação e a precipitação, a queda. Imaginem só como acontece dentro de uma nuvem.
Imagina nesse momento que eu seja uma molécula de água. Eu estou no meu estado gasoso. Eu evaporei. Pior, eu transpirei. E eu estou lá na nuvem. Esse tipo de chuva, ele não acontece pela manhã. Porque é uma chuva de verão. A nuvem precisa crescer muito para que gere a condensação. Então eu estou lá na nuvem tranquilamente desde amanhã. Quando a chuva passa, quando o vento... Por que eu estou lá tranquilo? Porque a nuvem ainda está estável. Ela ainda não cresceu, ela ainda não aumentou, ela ainda não resfriou o topo, porque é uma nuvem pequena. À medida que isso aumenta, à medida em que ela começa a agregar mais e mais e mais moléculas de água, estão lá. Oi, tudo bem? Giba, tudo bem. Frio, né? Alto, né? E aí o que acontece? Vapor, quando resfria, condensa. Só que quando condensa, senhores, não é uma queda normal, há uma reação em cadeia que parte do topo da nuvem para baixo. E essa reação em cadeia é traumática. Como assim? Quando ela condensa, há uma transformação de volume dessa molécula d'água. E essa transformação de volume gera uma reação em cadeia nas outras moléculas que também trocam de volume, que também sofrem a condensação e acabam precipitando. Então, há a transformação. É hora de condensar, hora de mofar. Há uma transformação. Ah, sim, há uma transformação. E quando ela condensa, ela vira líquido. Quando ela vira líquido, ela cai. E quando ela cai, ela agita as outras moléculas, gerando uma precipitação enorme, uma bomba d'água, um monte de chuva em pouquíssimo tempo. E quando ela cai, ela vai cair. E aí ela toca nas outras moléculas, as outras vão tocando, vai caindo e chove, cai, que nem tá lá fora. E aí vem, para. E aí abre o tempo. Porque foi só uma chuva local, só um monte de moléculas d'água caindo no mesmo local, num momento muito curto, e a única coisa que tapava a entrada de luminosidade solar era a quantidade de moléculas d'água. Essa é a forma de chuva de verão, sempre no final da tarde, porque a nuvem está grande demais. Chuva de relevo, a nossa segunda forma de chuva. A chuva também chamada de orográfica. Essa chuva, senhores, é aquela chuva que não vai atingir grandes altitudes pelo tamanho da nuvem, mas pelo formato do relevo, ela vai ser empurrada até o topo desse relevo, e ao ser empurrada até o topo do relevo, vai aí sim chegar em baixas temperaturas, gerar a condensação. Essa região que recebe a umidade, geralmente em escarpas, em encostas voltadas para o mar, nós teremos a umidade, como por exemplo na Mata Atlântica. Essas regiões são chamadas de barlavento, enquanto que as regiões escondidas, como por exemplo no sertão nordestino, que são as áreas do outro lado, são chamadas de sotavento. Barlavento está chovendo, enquanto no outro lado só tá vento, ok? Terceiro tipo de chuva, a chuva frontal. Aquela relacionada com as frentes frias. O que é uma frente? Te pergunto, o que é uma frente? Professor, depende, mas a frente é onde a gente entra em casa. A frente é o contato entre duas massas de ar de características diferentes. Uma massa fria e uma massa quente, uma massa seca e uma massa úmida. Vamos falar das frentes frias. Frente fria é quando tu tem uma massa fria, uma massa de ar polar que vem geralmente no Brasil pelo sul do país, entrando pela fronteira com o Uruguai, fronteira com a Argentina. Como o ar frio é mais denso, ele vai entrar por baixo do ar quente, jogando o ar quente para cima, gerando a condensação do ar quente em grandes altitudes, chovendo apenas no contato entre massas de ar. O que a gente geralmente diz quando tem uma frente fria? Tá quente. Tomara que chova
e refresque. O que significa isso? É que eu não sei falar tecnicamente. Que domínio de uma massa tropical, tomara que tenhamos o deslocamento de uma frente fria e o posterior domínio de uma massa polar. Mas é exatamente assim que acontece. Tá quente, chega à frente, chove, esfria logo depois. Senhores, sul do país, região sul, sudeste, partes do centro-oeste, tem grande ocorrência de chuva frontal. Essa chuva ligada ao contato da massa polar atlântica, tá vindo então do polo, ela é fria e úmida, enquanto que tu tem aí o domínio de massas tropicais, sejam elas continentais ou atlânticas. O último dos nossos elementos climáticos, o vento. Lembra que vento se divide em 3 tipos básicos: ventos planetários, periódicos e ciclônicos. Os ventos planetários são aqueles ventos que são chamados de circulação geral da atmosfera. Os ventos alísios, os contralísios, os ventos de oeste e os ventos polares. Ventos alísios sopram de 30 graus sul e de 30 graus norte para o Equador. O Equador, uma região de baixa pressão atmosférica, portanto atrai os ventos. Os ventos sobem, gera condensação dessas nuvens ali, chuva na região equatorial. Professor, é verdade que na Amazônia, se tirar a vegetação, para de chover? Não. E por que não? Porque a Amazônia está numa região equatorial. Estando numa região equatorial, ela recebe a umidade trazida pelos ventos alísios do hemisfério norte e do hemisfério sul, chega na região, sobe, e a gente já viu o que acontece quando sobe, resfria e chove. A floresta amazônica permite que a região tenha mais umidade pela transpiração, mas mesmo que nós tirássemos hipoteticamente essa vegetação dali, nós teríamos sim a manutenção da umidade na região pela chegada dos ventos alísios. Além dos ventos alísios, nós temos também os ventos de oeste, de 30 graus para 60 graus, e os ventos polares do polo, 90 graus para 60. Então, se nós pudéssemos analisar aqui, Equador, um centro de baixa pressão, 30 graus, alta pressão, 60, baixa, polos, alta novamente. Os ventos fazem a circulação geral da atmosfera, redistribuindo calor e umidade. Ventos periódicos, as brisas e as monções, também são importantes para nós. Elas também ajudam a redistribuir calor e umidade. E elas existem por uma diferença de calor específica. Gurizada, lembra de uma outra coisa. Toda vez que a gente falar em brisas e monções, a diferença entre elas é que a brisa é um mecanismo diário e a monção é um mecanismo sazonal. Ela dura 6 meses, mas basicamente tem o mesmo processo. Como assim? Durante o verão, ou no caso das monções, no caso das brisas, nós vamos ter o continente se aquecendo muito rapidamente, gera ali uma alta temperatura. Alta temperatura, baixa pressão, o ar fica menos denso e essa região começa a atrair ventos. À noite, resfria o continente, baixa temperatura, aumenta a pressão, passa a repelir ventos. O continente faz essa troca muito mais rapidamente do que o oceano. O oceano acaba fazendo uma troca muito mais lenta de temperatura, fazendo com que ele seja, durante o inverno lá no sul da Ásia, um grande reservatório de calor. Não esquece, brisa, de dia do mar para o continente, de noite do continente para o mar. Monções do continente para o mar durante o inverno, do mar para o continente durante o verão. E por último, os ciclones. O que são ciclones? Ciclones são centros de baixa pressão atmosférica. Isso significa que o que nós teremos nessas regiões são simplesmente regiões que atraem ventos. Esses ventos sobem e atingem grandes altitudes. Aí tu tem vento quente subindo, atraindo vento frio do alto. Gera uma confluência de vento de temperaturas diferentes, podendo gerar os tornados, os furacões
os tufões. O futebol foi muito generoso comigo. Deu fama, dinheiro, tranquilidade na vida. O que vem a ser um tornado? Um pequeno ciclone em uma região continental. O que é um furacão? Um grande ciclone em uma região do Atlântico Norte. Cuba, Haiti, Estados Unidos. Essa região acaba tendo muito mais furacão do que o hemisfério sul, porque naquela região ali nós temos condições atmosféricas e oceânicas propícias para isso, mas isso são os fatores climáticos. Senhores, uma outra coisa, por que nós damos nomes para os furacões? Para que a gente consiga estudá-los com maior facilidade. Não são nomes aleatórios, são os nomes que começam sempre no primeiro da temporada com a letra A, seguindo assim até o 23º do ano. Não temos apenas para 3 letras, Q, X e Z. Todas as outras teremos 6 nomes possíveis, 3 de homem, 3 de mulher. Portanto, no ano de 2012, nós tivemos um grande furacão chamado Furacão Sandy nos Estados Unidos. Esse certamente veio depois de um com a letra R e antes de um com a letra T. Então, para a gente concluir esse assunto, ciclones são relacionados à baixa pressão. Baixa pressão é relacionada à alta temperatura. A tendência é que os ciclones aumentem de intensidade e aumentem a ocorrência com o aumento global das temperaturas. Por isso, cada vez a gente tem uma maior incidência e cada vez mais também a gente tem mostra da fúria da Terra, da fúria do clima sobre a nossa sociedade. Tá certo, minha gente? Por enquanto, tchau. Foi um grande satisfamento. Até a próxima. Oi. Tá, vamos deixar aquela ou quer que eu peça que eu chame a vinheta? Tá. E aí, criatura?